um baixo-assinado aí correndo para que seja investido 10% da arrecadação do PIB brasileiro na área da saúde. Eu não sei se vocês já chegaram a assinar esse baixo-assinado. Com 1,5 milhão de assinatura, tá? 1,5 milhão de assinatura, nós temos um projeto popular aprovado no Congresso. Então já está vindo essa manifestação popular aqui, precisamente advinda da Assembleia Legislativa, para que seja investido os 10%, que isso aí já é fruto da Constituição, né? Seja investido os 10% na saúde do povo brasileiro. Certo. Porque já se passaram 6 meses, né, da aprovação dessa lei, e a gente fez esse documentário nessa casa há pouco tempo. E a gente não pôde ver mudança, a gente pôde ver muita reclamação desse povo que vem de fora para ter atendimento e não muda nada. Nessas cidades, como exemplo de onde eles vêm, não tem mudança. Com 6 meses de prazo, depois dessa lei ser aprovada, para começar a entrar em vigor, parece que não começou a entrar em vigor, não começou, está tudo parado. Foi só aprovada uma lei e não teve desenvolvimento. Você acha que tem um tempo mínimo para acontecer essa mudança, para começar a entrar em vigor o que foi feito na PEC? Não existe tempo mínimo. A partir do momento que a lei decidiu que a partir daquele momento deveria ser feito isso, né? Tem que ser feito. Eu acho que o prefeito que não fizer, o governador que não fizer, eu acho que ele está assim, se expondo, ele está expondo o seu mandato para uma investigação, né? Ele pode ser, de certa forma, até perder o cargo por improbidade administrativa. Ele tem que gastar os recursos que a lei manda gastar dentro daquilo que tem que ser gasto. E eu volto a falar, não o caso de Belo Horizonte. Belo Horizonte gasta mais do que deve gastar ainda na saúde. Gasta mais do que deve gastar. A questão das metrópoles, a questão hoje, não só de Belo Horizonte, como o Rio de Janeiro, São Paulo, o maior problema, São Paulo nem tanto ainda, porque o São Paulo ele tem várias cidades que tem estrutura muito boa, né? É uma cidade industrial que gera muito lucro, né? São Paulo, um estado que gera muito lucro, e acaba tendo, igual você tem Campinas, Ribeirão Preto, são cidades que são verdadeiras, assim, são metrópoles, né, descentralizadas, né, que tem realmente estrutura que atenda o interior da região. Agora, Belo Horizonte não. Belo Horizonte, a gente sabe que o polo da indústria belo-horizontina, o maior polo da indústria belo-horizontina está do lado de Belo Horizonte, que é Contagem, né, que é Contagem. Então, se o sujeito ele não vem para Contagem, até o de Contagem vem para Belo Horizonte. Por quê que o de Contagem vem para Belo Horizonte? Porque eles estão simplesmente usando aquilo que ele pode usar, é o Sistema Único de Saúde. É o Sistema Único de Saúde, aqui não tem não, vai lá em Belo Horizonte, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que, infelizmente, a destinação do recurso federal não melhora por causa disso. Belo Horizonte recebe tanto do governo federal para poder fazer, você entendeu? Para poder fazer, mas não considera o fato de que as unidades de saúde aqui estão sendo superlotadas por pessoas que vêm do interior. E essas pessoas que elas vêm procurar saúde, né, aqui em Belo Horizonte. Já que a prefeitura da cidade ela não investe naquilo que tem que investir certo na saúde, por que ela não, muitas vezes as pessoas têm que tirar do próprio bolso para vir se tratar aqui? Por que ela não investe em meio de transporte para vir para cá, já que lá não tem o que a pessoa precisa? É o que a gente está falando. Olha para você ver, nós temos, como se diz, um problema gera o outro. Hoje nós temos uma estrada precária. A estrutura viária também brasileira, ela é precária. Você paga impostos, você tem direito de ir e vir, e pela Constituição é com segurança. Você paga os impostos que tem de pagar, e se você sai daqui para ir para perto, vamos dizer aqui Barão de Cocais, você está correndo um risco de vida. Só de você trafegar na 381. Você já está correndo um risco de vida. Então, com certeza, até isso é levado em consideração. Olha, você vai passar por uma via que chama via da morte.
Então você vai tentar se curar em Belo Horizonte, sabendo que você está correndo um outro risco. Além de morrer dentro de uma ambulância, pelo tempo que você vai demorar para chegar aqui ainda, dependendo do problema, você corre esse risco também por problema viário, né? Não te dá um pingo de segurança. Então a questão é a seguinte: investir na malha viária brasileira, isso aí é óbvio, é fato. Tanto que tem quantos anos que Belo Horizonte já cobra a duplicação da 381. Mas não seria a duplicação ou melhoria das malhas viárias mineiras ou brasileiras que resolveria os problemas, não. Não é condições. Eu acho o seguinte: o certo seria o governo colocar a estrutura perto de você. É esse que é o problema. Por quê? Porque tem situações clínicas que às vezes que não permite que você faça uma viagem de 2 horas. Você entendeu? Não permite. O sujeito tem Jequitinhonha. Quantos quilômetros tem daqui no Jequitinhonha? Quanto tempo você gastaria para chegar de Jequitinhonha aqui de carro? Às vezes você está com um problema que se você ficar 2 horas na estrada, você morre. Você morre. Você entendeu? Então o certo é o governo. Se o sistema único de saúde, tá? O sistema único de saúde, o governo ele tem obrigação de dar estrutura. Ele dá a estrutura, mesmo que não fosse um sistema único, mesmo que ele fosse um sistema regionalizado. Você entendeu? Regionalizado. Em detrimento justamente da dificuldade de você chegar aonde você tem estrutura necessária para se tratar. Você entendeu? Para se tratar. A dificuldade é muito grande. Você vai daqui em Jequitinhonha, imagina o sujeito de Jequitinhonha, sempre quando tiver um problema, às vezes uma máquina de raio-x, há muita displicência também, né, gente? É muita displicência. A gente está falando aqui de um problema do investimento do governo federal, mas nós temos vários fatores. Às vezes você está com uma máquina de ultrassom, já tem 3, 4, 5 meses que a máquina de ultrassom de uma cidade de 300, 400 quilômetros daqui está estragada, o sujeito tem que sair de lá para vir aqui para fazer um ultrassom. Olha para você ver o tanto que você está gastando, né? O tanto que você gasta, né? Ou às vezes eu fazer um ultrassom, ou tirar um raio, uma máquina de raio-x, não sei, né? Ou às vezes uma ressonância magnética para detectar alguma coisa, alguma fratura, alguma lesão na coluna, sei lá, você entendeu? Então existe sim, incompetência do gestor do município, são vários fatores que contribuem para isso, né? Mas a gente não pode negar que começa por um relaxamento do próprio governo federal. O governo federal. Isso era coisa, eu acho que a questão da saúde, ela tinha que ser assistida mais de perto pelo governo. Nós temos hoje o sistema da saúde, da família, coisas que funcionam, né? Funcionam. Mas a hora que você começa a ter complexidade nos problemas mais complexos, aí o que você pede para morrer? Você pede para morrer. Você chega no centro de saúde, você vai fazer um pedido de um exame para detectar alguma coisa que possa ser comprometedora para a sua saúde, é daqui 6 meses. Daqui 6 meses o resultado. Por que 6 meses? É isso que a gente está falando. A questão estrutural não tem como se furtar, ela tem que vir do governo federal. Agora, os municípios, a responsabilidade do município é para manutenção. Entendeu? Mas não tem como você dar manutenção onde não existe estrutura. Então você acha que hoje Belo Horizonte teria capacidade de atender os belo-horizontinos na saúde pública se não fosse os que vêm de fora? Sobrava. O que é investido hoje, então, para Belo Horizonte seria suficiente para atender todos os belo-horizontinos na questão da saúde? Com certeza. Só para você ter uma noção, nós temos um hospital que é a referência da maternidade, que é o Sofia Feldman. Vocês conhecem? Conheço. Vocês conhecem a estrutura do Sofia? É uma mega estrutura. Se você chegar lá agora, no Hospital de Sofia Feldman, do lado do Hospital de Sofia Feldman, tem espécie de um hotelzinho. É um hotelzinho, você sabe para quê? Simplesmente para acolher as pessoas que vêm do interior. Você chegar lá agora, aposto com você, 90% a 95% é tudo interior de Minas. Então lá. Você entendeu? É isso que eu estou te falando. A estrutura que nós temos na capital para atender o povo belo-horizontino, ela é suficiente. Complementada com os planos de saúde que muitos já têm,
Você entendeu? Muitos já têm. O sujeito, às vezes, ele se sente obrigado a criar um plano, a fazer um plano de saúde, a se endividar, a se comprometer parte do seu salário com um plano de saúde, justamente por isso. Ele sabe da precariedade do Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, se Belo Horizonte não tivesse que atender, se o sistema não fosse único de saúde, e Belo Horizonte tivesse o que ele tem através do governo federal, o que já é investido através da arrecadação municipal, Belo Horizonte conseguiria atender muito bem só a sociedade belo-horizontina. Então o problema é o extra que chega para É o que vem. Olha para você ver, nós estamos falando de Belo Horizonte de 2.450.000 habitantes, tá? 2.450.000 habitantes. Aí você começa a contar. Contagem tem 700.000 habitantes. Você tem Betim com quase 500.000 habitantes, ou mais um pouquinho, não sei. Região metropolitana. Você vai fazendo, a hora que você vai fazer um apanhado, você vai fazer de tudo, toda essa região metropolitana depende de Belo Horizonte. Você entendeu? Como estrutura de saúde, para a área da saúde. Então, olha para você ver, faz esse levantamento de quanto que dá. Olha que a cidade, a região metropolitana, ela vai até em Nova União, é 50 quilômetros do município. Quantos municípios nós não temos ao redor de Belo Horizonte? E se você for somar isso, nós vamos passar talvez aí de 5, 6 milhões de habitantes. Uma coisa, eu me lembro, esse problema é muito antigo, né? E eu me lembro do ex-prefeito Sérgio Castro, quando ele ainda ia ser candidato à reeleição, num debate, ele falando sobre essa questão, e ele falando que era necessário discutir com as prefeituras a possibilidade de uma parceria financeira, já que Belo Horizonte está marcando com tudo, né? Isso existe? Tem alguma... Não existe. Isso não existe. Até há uns anos atrás, isso foi mudado. Um município não podia fazer investimento, tirar parte da sua arrecadação para investir em outro município. Até então. Você entendeu? Hoje, pela a realidade que nós vivemos hoje, já tem sido feito alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, a questão da habitação. Belo Horizonte hoje ele quase não tem áreas mais para poderem ser exploradas para construção habitacional, entendeu? Para equipamentos habitacionais, tá? O que Belo Horizonte está tendo que fazer? Ele está tendo que entrar em acordo com os municípios vizinhos que ainda gozam de muito espaço físico, né? Porque todo mundo quer morar próximo à metrópole, justamente visando isso, a facilidade que você vai ter para a saúde e outras estruturas, comércio e tudo mais, né? Hoje, na questão habitacional, já existe alguma coisa que pode ser feito. Então, quer dizer, se abriu esse precedente, eu acredito também que já deve ter sido abrido também um precedente, né? Já foi aberto um precedente também para a área da saúde. Mas eu ainda volto a dizer, eu acho que isso não seria talvez a forma ideal de tratar isso. Você entendeu? Eu acho que a forma ideal de tratar isso seria levar em consideração que o município de Belo Horizonte, tá? O município de Belo Horizonte, ele tem como responsabilidade, pelo fato de que o sistema é único de saúde, ele tem como responsabilidade dar atendimento à região metropolitana. Então, quer dizer, deveria ter um investimento maior na saúde belo-horizontina, considerando o fato, tá? Do que eu acabei de dizer agora. Agora, nas regiões um pouco mais afastadas, eu acho que daria aí, de repente, 70 quilômetros de BH, porque se você fizer uma estrutura, vamos supor, 70 quilômetros de BH, para atender a região, você consegue atender 20 quilômetros. Vamos supor, o sujeito que mora, vamos supor, daqui em Nova União dá 50, 60 quilômetros. O sujeito, ao invés dele vir em BH, ele vai lá que é mais próximo, que está a 20 quilômetros dele, que tem a mesma estrutura que tem em Belo Horizonte. Você entendeu? Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Eu acho que é isso que o governo federal tem que pensar, em criar essas unidades mais próximas, tá, dessas pessoas, para elas não ter que... E dar a estrutura que precisa também, porque não adianta você criar uma unidade e não ter a estrutura que o sujeito precisa, porque ela acaba vindo a Belo Horizonte.
Mas existe algum projeto nessa área? Não, isso aí seria iniciativa do governo federal, né? Ou então do parlamento federal. Até agora, nada. Nada. Mas eu acho que é o que poderia, se não resolvesse, eu acho que amenizava muito o problema das metrópoles, né? Das cidades que têm aí o maior número de habitantes, que no caso de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 2,5 milhões de habitantes, gente. É muita gente. Imagina se hoje, por exemplo, agora o tempo começou a esfriar um pouco. Imagina se todo mundo começa a dar um resfriado. E hoje a gente vê que a própria televisão já fala, olha, se você não conseguiu resolver com um tipo de medicamento, procura um médico. Aí é que está o problema, procurar um médico. Você entendeu? Procurar um médico. Se todo mundo... Por isso que acontece muita questão da pediatria, né? Os meninos sofrem muito por causa disso. Começou a entrar esse tempo, os meninos tudo começam a ficar doentes. A primeira preocupação do pai é levar o filho no médico, né? Aí você chega lá, tá lotado, cheio de menino. Então, a questão da estrutura. A estrutura é pequena para atender todo mundo, né? Tem que ter uma estrutura mais confortável para que o usuário tenha esse atendimento a hora que ele precisa. Sobre a casa, Caio, pergunta para ele se a gente pode fazer alguma coisa por essa casa. Conta para ele um pouquinho se ele precisar. Bom, essa casa, o que ela faz? Qual que é a função dela? Ela acolhe pessoas que vêm de fora, como eu já falei, em busca de tratamento. E ela dá um auxílio com a questão da moradia, do transporte, muitas vezes até mesmo com alimentação, um dinheiro para conseguir ir e voltar da sua cidade. E isso é feito por ela, exclusivamente pela mulher que é dona da casa. Ela arca com todas as despesas, com tudo, com a moradia, com o transporte, com a alimentação. Você acha que o governo poderia dar um auxílio para essa mulher na questão de renda mesmo, que ela tem gastado com esse auxílio, que era obrigação do governo? Ela está fazendo algo que não é obrigação dela. Está fazendo algo que seria obrigação do governo fazer. Ou seja, ela está fazendo o papel do governo que não era papel dela. Você acha que o governo pode dar um auxílio para ela nisso? Ou então, ou o governo auxilia ela, ou constrói um meio de... É o que a gente está falando, né? Tá tudo, olha para você ver, está tudo dentro daquilo que a gente pontuou. As dificuldades que as pessoas do interior têm de achar um tratamento e são obrigadas a fazer a viagem até a metrópole para poder se tratar. Então a resolução desse problema seria o investimento nas regiões metropolitanas. Enquanto isso acontece, não tem como ajudar. Não só na região metropolitana, mas mais para o interior. No interior do estado, entendeu? Deveríamos ter várias unidades, tá? Bem estruturadas por todo o país para que isso resolvesse, para que resolvesse o problema das metrópoles. Aí não precisava dela ter esse tipo de trabalho aqui. Entendeu? O certo seria isso. Mas hoje, pela realidade que nós vivemos, que é louvável o que ela faz, Não tem como você não falar, poxa, que legal, eu estou dando estrutura para uma pessoa, como se diz, você está acolhendo um estrangeiro, que eu acho que isso é até fruto de uma passagem bíblica, tá? Isso é fruto de uma passagem bíblica, em que você estenda a mão ao estrangeiro, tá? E é legal, é muito bonito, que eu acho que na atualidade hoje, a única forma que ela tem para conseguir recurso do governo para poder movimentar e fazer o trabalho dela é através institucional, que é do meio legal, né? É através do meio legal. Ela tem uma ONG, tá? Se é fruto de uma ONG, o trabalho dela se é fruto de uma ONG, ela pode correr atrás de recurso federal, tá? Para poder manter a instituição dela. É federal, estadual, né? Então, enquanto ela continuar de forma independente, ela não vai ter auxílio. Não consegue. Você não consegue, a não ser que ela seja muito milionária. Não é o caso. Porque geralmente quem tem amor mesmo, você entendeu? Não que a gente não queira, né, desmerecer quem tem dinheiro, né? Mas eu gosto muito de fazer uma comparação, né? De fazer uma comparação, porque para mim não é religiosidade, não, entendeu? Não é religiosidade. Eu falo que é a forma que eu me encontro, tá? É a forma que eu me encontrei para viver. Né? Para mim, o livro dos livros é Bíblia. Para mim, livro de livro é Bíblia. É onde a gente aprende muita coisa sobre nós mesmos. Da mesma forma que você compra um carro e você tem um manual,
você tem um manual para poder manusear o seu equipamento, não é assim? Você não tem que ter um manual, uma porqueira dessa aqui, se não tiver um manual para uma porqueira dessa aqui, eu estou perdido. Você entendeu? Então tudo tem um manual, e o manual do homem, para mim, é Bíblia. Você entendeu? E a gente tem, e hoje isso é comprovado, tá? Não tem como a gente querer fechar os olhos para isso, não, porque a cada ano que a gente passa, a cada dia que se passa, você vai distanciando mais do tempo da escrita da Bíblia, e a gente vai se encontrando naquilo que foi escrito, tá? E o ser humano hoje, né, dentro dos textos bíblicos, Jesus Cristo veio para o humilde, veio para o homem humilde. Então, assim, é muito defendido na história da Bíblia a questão da humildade, dos pobres, né, os pobres. Então, são as pessoas que realmente parece assim que levam mais isso a sério, porque elas não têm onde se encostar, igual o sujeito que é milionário. O sujeito que é milionário, ele tem um dinheiro que conforta ele, né? Obviamente é o Deus que ele escolheu para poder servir, às vezes, que é o Deus do dinheiro. Então, para ele, às vezes, muitas das vezes, não vou dizer, não são todos, né? Mas boa parte acha que não precisa. Eu conheço casos em que o sujeito, pessoas de posse, vira e fala assim: para que eu preciso de Deus? Eu tenho dinheiro. Você entendeu? Eu tenho dinheiro. Então, muitas das vezes, a gente tem que levar isso em consideração, né? O sujeito que passa por dificuldade, o sujeito que é humilde, que já teve a mão estendida para ele, de certa forma, ele quer devolver isso à sociedade. E no caso dela, né, obviamente, ela tem esse sentimento. Ela tem esse sentimento. Talvez não seja porque ela seja pobre. Talvez ela pode ter um dinheiro. Ela pode ter um dinheiro. Mas se não for por iniciativa do governo federal, isso, entendeu? Ela tenda um dia, se ela tiver muito dinheiro e estiver disposta a tirar do dinheiro dela para manter o projeto dela, ela vai manter o projeto dela. Ela vai manter o projeto dela. Só que eu acho que isso tinha que ser uma iniciativa pública, né? E são políticas públicas. E hoje nós temos políticas públicas que dão assistência a esse tipo de iniciativa igual a dela, né? Se a instituição dela for uma instituição apta a receber recurso federal, estadual, ela consegue receber. Entendeu? Ela consegue receber. Agora, iniciativa pessoal é só igual eu estou te falando, só se tiver muito dinheiro mesmo e estiver disposto a gastar um pouco do que tem, né? Igual Jesus Cristo falou lá para o rico: vai e dê metade do que tem, né, para os pobres. Dê metade do que tem para os pobres. Então, ele não teve coragem. Ele não teve coragem. Mas não era aquilo que Jesus Cristo queria, né? Não era aquilo. Na verdade, Jesus Cristo falou com ele o seguinte: vai e dê tudo que tens. É só para fazer a leitura do coração dele. Porque pela metade, Zaqueu foi aceito. Zaqueu virou e falou, Jesus virou e falou: Zaqueu, divide a metade do que tem com os pobres. Por que não falou com ele tudo também? Porque sabia que se ele oferecesse a metade, ele também daria. Se oferecesse tudo também. Então, eu acho que é por aí, né? São coisas que a gente está compartilhando aqui. Eu acho que não faz nem parte da pesquisa de vocês. Não, mas né? intertextualidade sempre faz parte do certeza. texto. Esse hotel que você falou que tem perto do hospital, como que ele funciona? Menina, esse hotel ele funciona com recurso público. É com recurso que é destinado para o próprio hospital, tá? Com recurso que é destinado para o próprio hospital, eles têm essa base ao lado, do outro lado da rua. Eles têm essa base do outro lado da rua, que é mantida pelo próprio hospital. O Hospital Sofia Feldman, tá? O Hospital Sofia Feldman é uma instituição, tá? É uma instituição que tem esse mesmo pensamento, né? Esse mesmo pensamento, com essa unidade aqui, em dar essa estrutura para as pessoas que vêm de longe. Porque então é até indireto, né? Não é um hotelzinho do governo, é do próprio hospital. Não, é do próprio hospital, faz parte da própria gestão do hospital. E a pessoa paga alguma coisa para ficar lá? Nada. Atende quantos? Assim não vai saber, né? Isso é Quantas pessoas? Olha, eu visitei a estrutura, não sei precisamente falar quantas pessoas tem assim, a capacidade desse hotelzinho, não. Mas eu acredito que seja coisa assim, é mínima, não é muita coisa não. Eu acredito que seja aí umas talvez 20 pessoas, entendeu? Porque também é como se diz, né? Tem que rotar. A né? rotatividade. Bem, fica 2 dias. Então a gente pode tirar como conclusão disso que Belo Horizonte hoje tem recursos para atender os belo-horizontinos e que o problema
vem do extra, vem do que não é feito fora. Investindo o que está sendo investido, Belo Horizonte teria condições total de dar estrutura confortável para o cidadão belo-horizontino. O problema da estrutura da saúde belo-horizontina é região metropolitana. Região metropolitana. Você tem uma estrutura aqui para 2,5 milhões de habitantes, mas nós temos aqui mais 4 milhões de habitantes por fora. Você entendeu? Que mais do dobro, quase o dobro do que você... Entendeu? Então não tem como, não consegue mesmo. Não consegue. Eu acho que essas cidades que, igual, por exemplo, Contagem, olha, nós tivemos audiências públicas para tratar de assuntos relacionados à hemodiálise, tá? De pessoas que vinham de Betim para fazer hemodiálise em Belo Horizonte. Faz sentido uma coisa dessa? Olha para você ver a estrutura da cidade de Betim. Então, por aí você já viu. Se de Betim está mandando para fazer em Belo Horizonte, foi onde nós fizemos. Eu fiz uma vistoria no hospital da Santa Casa, para ver o centro de hemodiálise, tá? da Santa Casa, para ver como que ele funcionava, né? A capacidade. Olha, eu vou te ser sincero, quando eu fiz essa vistoria no hospital da Santa Casa, tá? Uma curiosidade que talvez vocês não saibam, tá? Quando eu fiz essa vistoria, eu e a Comissão de Saúde da Câmara fizemos uma vistoria no hospital da Santa Casa, no centro de hemodiálise, 60% dos que estavam lá era de fora de Belo Horizonte, que tem que vir periodicamente a Belo Horizonte para poder fazer hemodiálise. 60%, gente. Então, quer dizer... Mais da metade. Mais da metade. Né? O sistema único de saúde é bom, mas tem esses complicadores. Para as grandes metrópoles, onde há uma concentração maior de pessoas, ele sofre. Então, com conhecimento, a gente pode esperar que resolva esse problema. Olha, eu acredito piamente que a emenda 29 é que vai resolver o problema da saúde do povo brasileiro. Entendeu? Eu acredito piamente. Que seja a emenda 29 que vai resolver o problema da saúde. Você entendeu? Agora, nós temos vários fatores, né, gente? A gente está falando aqui, nós temos aquele governante, né? Nós temos um governo que muitas vezes que é um estadista. Nós temos um governo que às vezes ele prioriza mais obras do que investir em manutenção, né? Que no caso da saúde, a gente tem que primeiramente investir na estrutura primeiro, para depois manutenção, né? Você dá uma boa qualidade, né, de assistência para o usuário do Sistema Único de Saúde. E tem governos que às vezes, cara, infelizmente, né, tem governo que não está nem aí para isso. Por exemplo, na região metropolitana, com certeza os próprios prefeitos, por isso que muitas das vezes o parlamento da capital ele é muito sacrificado. Tá? Eu vou falar precisamente no meu caso, que sou um vereador da cidade, faço parte do parlamento do município, de uma metrópole, a gente é muito sacrificado. Por quê? A sociedade cobra de nós um posicionamento em relação a isso. Cobra de nós melhoria na saúde. Como que eu vou cobrar da prefeitura, sendo que a prefeitura já está fazendo o máximo que ela pode? Ela já está fazendo o máximo que ela pode. Olha, nós estamos investindo mais do que deveria investir para poder resolver o problema da saúde. Você entendeu? Então a gente não tem como fazer mais nada. E o vereador da cidade metropolitana, vou dizer talvez de Contagem ou de Betim, não sei, entendeu? Eles não têm esse problema, porque o sujeito sai dali aqui, você tem um ônibus que vai daqui para Betim, que vai daqui para Contagem, que vai daqui para Vespasiano. Se o sujeito quiser sair de lá e fazer o tratamento aqui, ele faz. Vai em Belo Horizonte. Vai em Belo Horizonte e faz o seu tratamento lá. É menos problema para o gestor daquele município. Você entendeu? Ele não precisa investir tanto na saúde da cidade. Por quê? Quer precisando? Vai em Belo Horizonte. É só ir em Belo Horizonte, sistema único. Uma outra mensagem que a gente está tirando aqui também é a mobilização popular. Mobilização popular. Nessa cidade de Teoflotone, é uma mensagem legal para passar para quem está lá. Né? Você entendeu? Eu acho que os governos... O próprio vereador dizendo isso. Né? Mas, olha, se houvesse realmente uma iniciativa da região, por exemplo, Vale do Jequitinhonha, junta todos os prefeitos da região e cobra do governo federal uma unidade igual a Santa Casa tem aqui,
com toda a estrutura. Você entendeu? Aí essa estrutura, aí é a questão. Aí é a questão. Onde existe um dificultador para isso. Porque se o governo cria essa estrutura dentro do município, vamos dar um exemplo, vamos inventar uma cidade Januária. Se criar isso lá, fica na resposta de Januária para dar manutenção. Você entendeu? Aí a arrecadação do município não consegue bancar. Então eu acho que deveria ser feito isso. Tá, nós estamos criando essa unidade aqui. Junta 20 municípios, 30 municípios, cada um tem compromisso de dar tanto para manter essa unidade. Você entendeu? Que vai ser, tem que dar um tempo, entendeu? Tem que dar um tantinho para poder ajudar a manter essa unidade. Ou então que ela seja toda mantida 100% pelo governo federal. Funcionário tem que ser, você entendeu? Pelo governo do governo federal, ou do estado, não sei. Não vamos tirar a competência aqui, a responsabilidade do governo do estado, não. Porque os municípios não têm arrecadação que consiga manter essa estrutura. Então, ou ela tem que ser mantida pelo estado ou pelo governo federal. Entendeu? Mas que isso precisa ser feito? Precisa. Nós temos que repensar. O sistema de saúde é um sistema, não vou dizer invejável não, mas muito elogiado pelos países lá de fora. É interessante o sistema de saúde brasileiro. Entendeu? É considerado um dos melhores. Só que existe pouco dinheiro para manutenção. Isso aí que você falou também é interessante. Então, um município como Teófilo Otoni, por exemplo, que é onde mais vai na casa, ele não teria estrutura devido aos investimentos, aos repasses do governo. Sim, entendeu? Então, eu acho que isso deveria ser... Gente, nós estamos falando aqui de coisa, nós estamos falando de uma coisa aqui que é defendida por lei pelo cidadão. Saúde. Está na Constituição brasileira. Você entendeu? Então, eu acho que a responsabilidade é do governo, nem do município. Não é nem do município. O governo ele é obrigado a criar essa estrutura, descentralizar, tá? Descentralizar esse serviço, descentralizar o serviço, criar essa estrutura e bancar. É obrigação do governo. Assim diz a Constituição. Todo cidadão tem direito à saúde. Moradia, segurança, não é isso? Fala a Constituição brasileira. Então, eu acho que é de responsabilidade do governo isso. Viu? Mais alguma pergunta, garoto? Não, só isso. A gente queria te agradecer. Gente, que isso é um prazer. Por ter dado essa abertura pra gente e ter tirado todas essas dúvidas nossas sobre essas perguntas. Eu sei muito pouco. Eu sei muito pouco, tá? Em relação a isso. Mas é o que a gente consegue perceber, tá? Dentro do parlamento, o que a gente consegue perceber hoje, pela estrutura que existe em Belo Horizonte, nós temos boas estruturas, tá? Para o cidadão. Mas... não que a gente eu não estou querendo aqui, ó, que vocês não me entendessem mal, tá? Eu não estou falando aqui que o pessoal do interior de Minas, eles são penetras, não, ele está entrando na cidade, não. É um direito que eles têm à saúde, entendeu? O sistema é único. O sistema é único, né? O sistema é único de saúde, então quer dizer, eles também têm esse direito. Então quer dizer, o problema não é as pessoas, o problema é o governo que precisa ter essa visão, né? Ter a visão das grandes metrópoles que elas estão sendo sufocadas por causa do Estado no todo, né? Perfeito. É isso, então. Muito obrigado. Vamos lá então, meninos, deixar o vereador trabalhar que tem